Oi, pessoal! Bem-vindo à Semana Ciclo 7. Essa é uma semana toda dedicada às questões de sustentabilidade. Quem quiser conferir mais depois, pode entrar no site oficial, ciclo7.com. Cada dia da semana tem uma temática diferente, e o objetivo final é que toda a comunidade seja conscientizada sobre a sustentabilidade. Muitos zoológicos e aquários no Brasil já participam dessa campanha há anos, mas dessa vez tem que ser um pouquinho diferente, né? Cada um na sua casa. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar desse tema tão importante. Então, hoje, que é o Dia da Biodiversidade, a nossa convidada é a Helenise Sipinski, coordenadora do projeto de conservação Papagaio de Cara Roxa e também integrante do PAN Papagaios do Brasil. Seja muito bem-vinda, Helenise, para essa nossa conversa. E para começar, já que o tema é a biodiversidade, primeira pergunta que eu quero fazer é para você nos falar um pouquinho dessa biodiversidade de papagaios do Brasil, né? Eu sei que ela é muito importante e que eles quase foram responsáveis pelo nome do nosso país, não é verdade? Conta um pouquinho dessa história para gente. Ok, olá, Thaís, tudo bem? Então, eu primeiro quero agradecer, né, estar aqui, essa oportunidade de conversar com as pessoas sobre os papagaios. Bom, então o Brasil realmente é um dos países com maior diversidade de aves e de psitacídeos. Quando, né, como você comentou, quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil, eles ficaram realmente impressionados com toda essa biodiversidade, né? Nosso país, ele tem uma diversidade incrível, ele é mega diverso, né? Uma quantidade de fauna e flora, de ambientes, que é extraordinária. E entre essas espécies estão os psitacídeos. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram várias araras, papagaios, coloridos, barulhentos, e ficaram extremamente impressionados. Então, chamaram de Terra dos Papagaios, por conta disso, por conta de toda essa biodiversidade e toda essa beleza desses animais também. Ah, que maravilha. E, como eu falei, você é integrante do PAN, né? O que é um PAN? Como que ele contribui para a conservação? Quais são essas espécies de papagaios que estão nesse PAN? Ok. Então, é bem importante a tua pergunta. Os PANs são os Planos de Ação Nacional. Existem vários planos de ação, é uma política do governo, né? Ela é liderada pelo ICMBio, que é o órgão ambiental federal, e ela tem a função de conservar as espécies que estão ameaçadas, através de, primeiro, de reunir pessoas. Então, ela faz a oportuna que diferentes pessoas, pesquisadores, educadores, gestores de unidade de conservação, empreendedores, se reúnam para pensar em estratégias para a conservação de determinadas espécies. Então, existem PAN para espécies, existem PANs para ambiente. Então, existe o PAN do bioma Mata Atlântica, o PAN dos manguezais, e existe o PAN, Plano de Ação Nacional, dos Papagaios. Tá? Então, é feita essa reunião e, através dessa reunião, as pessoas pensam quais são as estratégias e as atividades mais adequadas para se chegar nos objetivos que são traçados. A partir disso, todas as atividades têm seus articuladores e têm os seus colaboradores. E uma vez por ano, o grupo se reúne para monitorar. Então, é monitorado o que deu certo, quais as atividades que foram feitas, quais foram os avanços nesse período de um ano, quais são as mudanças necessárias, né, com o cenário atual. Então, é bem interessante. Os ciclos duram 5 anos, cada ciclo. Então, você faz esse primeiro ciclo, avalia, vê o que deu certo, vê quais são as novas atividades necessárias para as espécies e faz um outro ciclo. Sempre reunindo as pessoas, a sociedade está sempre envolvida. Isso que é bacana nos PANs. E os papagaios têm o seu PAN, né, que a gente chama de PAN Papagaios, que é o Plano de Ação Nacional dos Papagaios Ameaçados. Bom, que bom. Você quer saber mais do PAN Papagaios? Então, esse PAN, ele contempla 6 espécies de papagaios, tá? Então, é o papagaio verdadeiro, o papagaio chauá, o papagaio charão, o papagaio de cara roxa, o papagaio de peito roxo e o papagaio moleiro, tá? Todos esses papagaios, eles ocorrem no bioma Mata Atlântica. Mas o papagaio verdadeiro, a gente também encontra no Pantanal e no Cerrado. E o papagaio moleiro a gente encontra na Amazônia também.
mas ele é preocupante e ameaçado na Mata Atlântica, né? A região de Bahia, São Paulo, que a população é mais ameaçada. Tá? E a ideia desses planos de ação é trabalhar nas ameaças. Então, a partir das ameaças que a gente faz as atividades. Então, as ameaças para os papagaios são, como para a maioria dos outros animais, é o desmatamento, a fragmentação, a retirada de espécies importantes das áreas naturais. E para os papagaios, uma ameaça muito importante infelizmente, é o comércio ilegal de animais. Esses animais são capturados na natureza, ainda filhotes, e isso é uma grande ameaça para os papagaios. Por isso que a gente faz muitas campanhas envolvendo a sociedade para mostrar como que a sociedade pode se envolver nessas ações para evitar que aconteça esse comércio ilegal, que é muito cruel e é um problema bem grave para a maioria das espécies de papagaios. Uhum. Acho que um ponto importante que você falou é essa questão, de unir pessoas com o mesmo propósito, né? A conservação, ela é feita de forma colaborativa, né? Todo mundo tem que cooperar, tem que estar engajado. E aproveitando, né, essa deixa, queria saber como que vocês veem essa colaboração da comunidade de zoológicos e aquários para a conservação dos papagaios. Bom, então, a gente, desde que começou as ações para os papagaios, nós sempre contamos muito com a colaboração dos zoológicos. Eles são fundamentais, porque, primeiro, né, os zoológicos, eles resgatam animais que vêm do tráfico, animais que estão com maus tratos. Eles resgatam esses animais e cuidam desses animais. Nos zoológicos também é possível fazer as pesquisas, né, que são tão importantes, e é uma forma de engajar a sociedade, porque o zoológico pode ter trabalhos bem bacanas, educativos, e a gente tem várias parcerias para mostrar para a sociedade quais são as ameaças, como que a sociedade pode se envolver, qual é o papel de cada um de nós. E você falou muito bem, Thaís, a gente, para mim, assim, é fundamental. Eu entendo que para fazer a diferença, para se mudar as coisas no mundo, precisa ter engajamento da sociedade, né? Se a gente der um exemplo, por exemplo, a captura de filhotes. Ela acontece porque tem pessoas que querem ter esses animais de forma ilegal em casa, né? Então, se você quer ver um animal, ou vá para a natureza, ou visite um zoológico, que você pode ter contato com esse animal, conhecer as suas características, ou compre de forma legalizada. Jamais entre na história do tráfico de animais, né? As pessoas não podem adquirir um animal de forma ilegal. Além de ser contra a lei, é uma prática extremamente cruel. Então, a sociedade envolvida, a sociedade conhecendo, sabendo desse drama que os animais podem sofrer na natureza, e o quanto é difícil recuperar um animal, né? Os zoológicos, poxa, tem um trabalho enorme, um custo enorme para recuperar os animais que são vítimas do tráfico. Então, esse engajamento da sociedade é fundamental. Acho que é por aí o PAN Papagaios, o Programa Papagaios do Brasil, que trabalha junto com o PAN Papagaios, tem essa missão de comunicar, conversar com as pessoas para envolver e engajar a sociedade. Maravilha. E falando, né, do PAN e do projeto, a gente encerrou, então, agora dia 17, né, a Semana dos Papagaios. Né? Essa semana ela vai acontecer todo ano, isso? E qual que é o objetivo de ter uma semana dedicada para essas espécies? Então, bem bacana, né? Essa semana é o terceiro ano da Semana dos Piscitacídeos. Ela é bem para isso mesmo, para a gente se engajar cada vez mais a sociedade. O Programa Papagaios do Brasil, ele tem uma rede forte, Facebook, Instagram, site. Então, nós temos várias pessoas que já estão engajadas, né? Que são os nossos seguidores. E a gente quer cada vez mais trazer novas pessoas. E foi muito legal. Muita gente se envolveu, curtiu, fizeram várias perguntas. Foi uma oportunidade também de fazer algumas lives e explicar as dúvidas que as pessoas têm. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, desde qual é a idade dos papagaios, aonde que eles vivem, quais são suas características, né? O que eles são realmente monogâmicos, né? Quanto tempo eles vivem, quantos filhotes. Então, várias perguntas a gente conseguiu responder.
Então, a gente está bem feliz que durante essa semana o público se envolveu muito, teve um engajamento bem grande das pessoas, tanto das pessoas que já seguiam as nossas redes sociais, quanto outras pessoas que chegaram, fizeram pergunta. Então, a ideia dessa semana é essa, é estar aproximando. A gente fizemos esse ano através das redes sociais, por conta de não podermos nos socializar. Mas a ideia sempre é estar fazendo eventos. Ano passado a gente fez evento no zoológico, foi muito legal também. Então, o objetivo dessa semana é engajar as pessoas, tirar as dúvidas, responder por que os animais estão ameaçados. A gente recebe muitas perguntas sobre curiosidades sobre os animais. Então, tem um interesse bem grande pelos papagaios. A gente vê um engajamento já muito forte da sociedade. Então, a ideia dessa semana é cada vez mais se aproximar. A gente também fez um álbum de figurinhas e disponibilizou via redes e foi um sucesso bem grande. Assim, as pessoas gostam muito, curtiram muito. E no futuro a gente pretende imprimir também, né? Ter uma versão impressa. A gente fez uns anos atrás uma cartilha que vocês até se envolveram, foi no ano do papagaio, que é Informações Papagaios do Brasil. Então a ideia desse álbum de figurinhas é bem similar a essa cartilha. Então, é dar informação, fazer brincadeiras, fazer com que as crianças brinquem com os seus pais, enfim, que aprendam brincando, né? Esse material também está disponível em download, é só entrar acho que até na rede do próprio Zoo, da ZAB tem, do CMBio, da SPVS, enfim, é possível fazer um download. Isso mesmo. A ideia é essa, né? Juntos somos bem mais fortes. Com certeza. Você acabou comentando, né, ao longo da nossa conversa, aí um pouquinho sobre o tráfico, mas acho importante a gente falar especificamente melhor dessa questão, né, que é hoje um dos principais problemas, uma das principais ameaças para muitas espécies de papagaios, né? Que orientação geral, assim, a gente pode dar para a população sobre o tráfico? Então, Thaís, o tráfico de animais é uma ameaça para várias espécies. Pelo desaparecimento de muitos animais da natureza. Ocorre no mundo inteiro, ele envolve dinheiro, muito dinheiro. Existem legislações específicas, mas infelizmente a punição ainda é pequena. Por isso que acontece e é recorrente. Muitas pessoas que são pegos com animais selvagens, eles pagam uma multa, fazem um trabalho social, só isso. E depois eles voltam a cometer o mesmo erro. Então, por isso que depende muito da sociedade ajudar para que isso acabe. Primeiro, as pessoas nunca, jamais devem comprar um animal que venha do comércio ilegal. E é possível saber se o animal está legalizado ou se não está. Né? O IBAMA tem o cadastro das instituições que são legais. Então, jamais compre um animal que não veio do cativeiro. Se o animal veio da natureza, ele passou pelo comércio ilegal, passou por maus tratos. Muitos desses animais morrem no meio do caminho, porque é feito. Os papagaios, por exemplo, eles são retirados da natureza quando eles são filhotinhos. Então, com menos de 30 dias, muitas vezes, eles nem pena têm. São mal alimentados, é uma prática cruel, porque chega num ninho, saqueia, pega lá 2, 3 filhotes, depois vai para outro ninho, pega mais filhotes, vão colocando em caixas, todos amontoados. Quando a fiscalização encontra esses animais, muitos deles estão mortos, desnutridos, não tem o que fazer, não tem como voltar para a natureza, porque os pais não ensinaram eles ainda a sobreviver, eles são muito pequenos. Então, eles vão para os centros de triagem, depois vão para os zoológicos, que tem que cuidar e tentar recuperar. Mas é muito difícil você devolver para a natureza um animal. E é muito custoso também. E os papagaios, eles aprendem as características do ser humano. E depois eles não sabem quem são os papagaios. Eles esquecem que são papagaios, porque eles se afeiçoam ao humano. E se você solta um animal desse, muitas vezes ele vai procurar um humano. Por isso que a melhor coisa é evitar que esses animais saiam da natureza. Então essa é a grande problemática que os papagaios enfrentam hoje, enfrentam há muitos anos.
e vão continuar enfrentando se a sociedade não fizer diferença. Então, nosso papel é educar, informar, pedir para que as pessoas se engajem nessa luta, né? E o papel da sociedade é, quando vê isso, denunciar. Então, é possível denunciar, tem a linha verde do IBAMA, você pode fazer uma denúncia anônima, se você não quiser se expor. Você pode denunciar também para a Polícia Ambiental do seu estado, ou para a Secretaria Ambiental, ou mesmo para o IBAMA, né? É importante que a sociedade cumpra seu papel para evitar que se continue essa prática ilegal. E ela é ilegal, tem leis, e as pessoas têm que cumprir as suas penas, né? Quando elas cometem esse crime. Não sei se eu expliquei. Sim, com certeza. Como a gente falou antes, né? É colaboração. A gente precisa que todo mundo se envolva para que a gente consiga ter sucesso, né? E ajudar essas espécies que tanto precisam. Além do tráfico, né? Aproveitando, a gente vê também que vem crescente o número de pessoas interessadas em observação de aves, por exemplo, né, que são atividades turísticas que às vezes até podem ajudar na proteção dessas espécies, né? Então, quando a gente fala de aves, dos papagaios, dos psitacídeos, a gente também tem alguma orientação que pode dar para as pessoas que têm esse interesse em fazer observação de aves, como que elas podem fazer essa atividade sem impactar a população natural dessas espécies, por exemplo. Legal, Thaís. Então, o nosso país, ele tem uma biodiversidade incrível, como eu comentei, e existem várias áreas protegidas, são chamadas de unidades de conservação. Então, são os parques nacionais, parques estaduais, municipais, e são nesses locais que é possível os visitantes irem conhecer os animais, a fauna, e conhecer também os papagaios. Eu acho que é uma prática bem importante e ajuda muito a comunidade local. Então, muitas vezes são moradores que vivem próximos de áreas naturais e que podem ser guias para as pessoas da cidade que querem conhecer os animais. E eles sabem orientar onde que é o lugar melhor para encontrar esses animais sem prejudicá-los, né? Quais são os cuidados necessários, porque quando você entra numa área natural, você tem que entrar com muito respeito, tem que entrar com cuidado, em silêncio, tem que estar com roupa adequada. E eu acho que é fundamental você ter um guia local para que ele te ajude, né? Então, eu posso falar de uma espécie que eu trabalho, que é o papagaio de cara roxa. Então, esse animal, ele ocorre no litoral do Paraná e litoral de São Paulo. E ele se reúne em dormitórios. Então, tem alguns dormitórios coletivos que eles fazem as reuniões. E alguns dormitórios no Paraná, como no Parque Nacional do Superagui, se reúnem até 2.000, às vezes 2.500 papagaios. Então, é muito bonito. Então, você pode ir até a Ilha do Superagui, falar com o morador local, ele te leva para a Ilha do Pinheiro e lá você vai poder ver essa revoada que é muito bonita. Então, para isso, você tem que acordar bem cedinho, de madrugada, quando amanhece, os papagaios saem desse dormitório para se alimentar, ou no final do dia, lá pelas 4, 5 da tarde, aí você também fica contemplando a paisagem, é um pôr do sol maravilhoso, tem botos, tem outras aves, tem tietê-sangue, garças, enfim, é um lugar maravilhoso. Então, é uma prática que você pode fazer com muito respeito, pode fotografar em silêncio e ficar deslumbrado aí, né? Eu vejo isso como uma boa fortaleza para os moradores locais, uma forma deles terem renda e perceberem que a natureza traz benefícios também dessa forma para eles. Com certeza, para incentivar essa apreciação, né, criar essa empatia, essa reconexão, mas, né, reforçando, então, sempre procurar alguém habilitado para fazer isso, né, que vai saber como conduzir a atividade sem a gente causar impacto. Ah, que bacana. Então, para a gente... É fundamental, eu acho que tem que valorizar as pessoas locais, existem vários guias locais, fizeram um curso, que conhecem bem a natureza, podem fazer parceria, às vezes, com agências também da região. Eu acho que é por aí, né? Aquela economia local que a gente tem que também incentivar. Com certeza. Então, para a gente finalizar, se tem algum recado final para quem está assistindo sobre a importância de proteger essas espécies, no dia a dia da rotina, como ajuda?
Eu quero agradecer as pessoas que me envolveram na Semana dos Citacídeos, que foi muito bacana, e foi bacana porque as pessoas realmente se engajaram, e acho que essa semana não acaba, né? Que a gente continue com ações, que vocês continuem seguindo as páginas, fazendo perguntas, se envolvendo, qualquer dúvida que as pessoas tenham. A ideia é realmente a gente estar mais próximo da sociedade e que a sociedade seja a nossa parceira, né? Que a gente possa trabalhar de forma cooperativa e que juntos a gente pense aí num mundo melhor, um planeta mais saudável, com mais florestas, mais áreas naturais, e que os papagaios continuem voando pela natureza. E as pessoas que quiserem continuar acompanhando, sabendo os papagaios, as atividades, para seguir nas redes sociais, como que chama lá? É Projeto Papagaios do Brasil? Programa Papagaios do Brasil. Então a gente tem Face, Instagram, pode acessar lá. A gente tem essa campanha, né? Hashtag cada um no seu ninho, que é para mostrar para as pessoas que é melhor ficar em casa nesse momento. Então aproveitem que vocês estão em casa e continuem curtindo as nossas páginas, por favor, né? E depois, quando isso tudo passar, a gente pode fazer aí visitas nos zoológicos, nas áreas naturais e poder curtir essa natureza maravilhosa e esses animais encantadores que são os papagaios. Eu agradeço, Thaís, pela oportunidade de poder falar com as pessoas. Tá bom? Estou à disposição. Ótimo. Eu que agradeço vocês imensamente, né? Você, todo o pessoal do projeto, em nome da comunidade Zoos e Aquários, para a gente estar podendo trabalhar em conjunto, né? Se esforçando em conjunto para proteger a nossa biodiversidade. Então, quero te agradecer muito por estar com a gente nesse momento. E para quem está nos assistindo, para finalizar o recadinho final, faz sua parte para cuidar de toda a biodiversidade do Brasil. Curte o vídeo, compartilha, assim mais pessoas ficam sabendo do projeto, desse trabalho com a nossa fauna, que é importante. E fica ligado que amanhã tem mais da Semana Ciclo 7. Tchau, pessoal! Tchau!